Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Lucas. Capítulo de número 4. A partir do versículo 17 até o 18. Lucas 4, versículos 17 e 18. Este texto ele faz uma narrativa quando Jesus fora expulso de Nazaré. E ele chega a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, e segundo o costume nas suas sinagogas, ele se levantou para fazer a leitura do livro sagrado. E ele diz aqui no versículo de número 17: com toda a autoridade que lhe foi concedida pelo Pai, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, vamos ter uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos mais uma vez diante do Teu altar. E o Senhor sabe o quanto é importante para cada um de nós, ó Deus, declararmos aqui o nosso amor, a nossa gratidão, a nossa reverência, mesmo com nossas falhas, com nossas faltas, com os nossos defeitos, mas temos a certeza, ó Deus, que a Tua graça maravilhosa, Senhor Deus, nos recebe, mesmo com todas essas deficiências. Mas precisamos, ó Deus, que o Senhor continue nos sustentando, nos capacitando, nos transformando, para que nós possamos a cada dia sermos melhores adoradores do Senhor. Obrigado, ó Pai, por esta oportunidade, e assim te agradecemos, em nome de Jesus. Nós estamos entrando numa série de mensagens com o título Curados. E é muito importante a gente dedicar esse tempo da nossa vida para realmente entendermos o sentido da cura espiritual para as nossas vidas. Todos nós precisamos de cura. Todos nós precisamos ser tratados pelo Senhor. O Senhor nos chamou para que nós tenhamos uma vida, e uma vida em abundância. E a gente precisa ter essa percepção espiritual do que o Senhor quer traduzir em ter uma vida, e uma vida em abundância. Talvez você tenha vindo ao templo nesta noite na expectativa de sair daqui curado em alguma área da sua vida, e talvez possa acontecer. Mas nós precisamos amadurecer, sintonizar a nossa mente,
no que o Senhor está falando dentro desse processo. A gente precisa entender o que é cura espiritual para vivermos a cura espiritual. Muitas vezes nós chegamos no médico para fazer a consulta, ele não nos dá muita atenção, escreve no papel alguma coisa e nós voltamos para casa frustrados, porque não recebemos a devida atenção do médico e nos foi passado um remédio sem uma avaliação da nossa situação. Em outra oportunidade, nós vamos em outro médico, ele nos faz uma anamnese de toda a situação, uma avaliação do histórico da nossa vida e nos dá o remédio. Só que nós não seguimos a receita e nós não somos curados. Então, são diversas situações que é o mesmo contexto que nós vivemos como igreja do Senhor. Nós temos toda a receita para sermos curados, para sermos tratados, mas muitas vezes nós não andamos, nós não praticamos, nós não vivemos a receita do Senhor sobre nossas vidas. Por isso que a gente precisa entender essa realidade. Ao escrever essa reflexão, eu me deparei no registro de um pregador de séculos atrás, do nome dele Charles Spurgeon. E ele disse, olha, que coisa maravilhosa, preste bem atenção. A mente pode desabar muito mais profundamente que o corpo. A nossa mente pode desabar muito mais profundamente que o corpo, pois nela há poços sem fundo. Nós não temos limite para a nossa mente, é um poço sem fundo. E ele fala em contraponto: a carne pode suportar apenas um certo número de feridas, a nossa carne, o nosso corpo, e talvez até ele morra, porque não teve estrutura. Mas a alma pode sangrar de 10.000 maneiras e morrer repetidas vezes a cada hora. Porque a nossa mente, ela pode e é acometida por doenças, tantas doenças emocionais, e que a gente fica naquele ciclo, e a gente acaba envelhecendo, doentes, desanimados, improdutivos, porque não tivemos a oportunidade de colocarmos em prática, de autenticar no nosso coração o que o Senhor fala em relação à cura espiritual. A gente precisa conhecer essa chamada cura, porque existe sobre nós uma promessa. Preste bem atenção, os meninos que estão conversando, ok? A promessa dele existe sobre nossas vidas. O Senhor nos chamou e foi dito aqui, citado no texto base da nossa reflexão, que ele veio para libertar os oprimidos de coração. E todos aqueles que padecem de doenças na alma precisam experimentar do Senhor essa promessa de cura, essa realidade que nós precisamos absorver em nossas vidas. O que é que nós precisamos fazer? É deixar, preste bem atenção, que o Espírito Santo de Deus fale profundamente em nossa alma. Você quer ser curado? Você quer ser trabalhado? A partir de agora, permita que o Espírito Santo, ele entre em sintonia com o profundo do teu ser, porque muitas vezes nós nos fechamos em lugares que Deus pode ter acesso, mas nós não permitimos o acesso de Deus, nós não permitimos que ninguém tenha acesso. Mas o Senhor está te dizendo nesta noite,
que você dê lugar ao Espírito Santo para que ele entre naquele local, no teu íntimo, onde está a tristeza, onde está o sofrimento, onde estão os impedimentos, onde estão as suas dores, onde estão as suas lágrimas, para que ele tenha a liberdade de acessar o profundo do teu ser, porque só ele pode trabalhar em sua vida, não mais ninguém. Só o Senhor pode tratar profundamente a sua alma. Por quê? Porque foi Ele que a criou. Quero destacar aqui que você, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha virtualmente, você já pode ter ouvido dezenas e dezenas de mensagens falando sobre cura interior, cura da alma. Mas talvez você apenas ouviu esta mensagem, mas talvez você não tenha aberto o seu coração para que o Espírito Santo fosse lá no seu profundo e você deixasse ele trabalhar na sua vida. A Bíblia fala em João do homem que ficou 38 anos enfermo num tanque esperando ser curado. E todas as vezes havia um mover da água, um anjo vinha, movia as águas, e aquele homem não abraçava a oportunidade de ser curado. Aquele homem confiava no anjo, confiava no Senhor, mas ele não se permitia ser curado, porque ele colocou um porém na vida dele. Ninguém me dá oportunidade, todos vão na minha frente. E muitas vezes você que está aí sentado, já está na casa do Senhor há muitos anos, ouvindo a palavra do Senhor há muitos anos, e continua com suas enfermidades latentes no seu coração, enfermidades que só você as conhece. Mas o Senhor não quer isso para nossas vidas, porque Ele trabalha em nossas vidas com um princípio de nos trazer a vida e a vida em abundância. Vida em abundância é vida curada. Por isso a gente precisa entender o que é cura interior. E talvez o grande problema seu esteja na falta do entendimento do que seja a cura interior. Essa cura interior, ela ocorre, sabe quando? Exclusivamente pelo Espírito, quando do novo nascimento. Mas essa cura interior que ocorre é a cura em relação ao pecado. Quando nós nascemos de novo, preste bem atenção, nós somos curados dos nossos pecados. O que é que o Senhor está dizendo aqui? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é? Então, quando nós somos nascidos de novo, nós somos curados aonde? Do Espírito. Porque nós nascemos o quê? De novo. É muito bom nós termos essa percepção. Só que o homem é uma tricotomia. Corpo, alma e espírito. O nosso espírito foi vivificado, porque nós andávamos em trevas, em escuridão por causa do pecado. O novo nascimento não nos curou. O novo nascimento não curou o nosso corpo. E aí que muita gente entra em conflito. Eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, a palavra dele diz que nós somos nova criatura, as coisas velhas passaram, e porque eu continuo trazendo no meu ser
esse peso, esse sentimento de alma, essas dores de alma. Vocês já tinham pensado nesse sentido? Por isso que a gente precisa conhecer, porque o novo nascimento não nos trouxe cura da alma, ele trouxe libertação do pecado. Entenda isso. E tem muita gente sofrendo, enfraquecida na fé, desanimado na fé, porque, mas eu tenho Jesus, mas eu não sou curado, eu continuo trazendo as minhas marcas, os meus traumas, as minhas dores no meu coração. Então não vincule a cura da sua alma à questão do novo nascimento, que foi a libertação dos seus pecados. Nós não podemos vincular essa realidade. 1 Tessalonicenses 5:23 diz que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. É só Deus, através do Espírito Santo, que pode proceder isso. Que todo espírito e alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto, ele nos assegura a tricotomia que nós somos. Isso é muito importante. Nós temos um Espírito, o Espírito Santo, que habita em nós, por força da nova natureza, diante do perdão dos pecados que habita em nós. Mas o Espírito Santo continua habitando num corpo passivo de doenças, de enfermidade. A alma é a mente, onde nós experimentamos sentimentos, as vontades, o pensamento ou os pensamentos, a capacidade de decidir, onde reside o quê? Nossas dores, nossos sofrimentos, nossos medos e nossas frustrações. Tudo isso reside na alma. E o nosso físico é o nosso corpo. Por isso, irmãos, a gente precisa entender, indo lá para Romanos 12, 2, ou Romanos 12, 1 e 2, por favor, coloque aí, onde está a essência da nossa questão da cura. Romanos 12. O que é que ele diz? Preste bem atenção. Rogo-vos, pois, irmãos. Ele está falando aqui do povo de Deus. Ele está falando aqui do povo da igreja do Senhor. Olha só. Rogo-vos, pois, irmãos. Ele está falando para a igreja do Senhor. Pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E vem, e não vos transformeis ou conformeis, desculpe, não vos conformeis com este mundo. Mas ele está dizendo agora, ó, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Onde é que está o problema? No nosso? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que a gente precisa experimentar ter o quê? Uma mente transformada. Essa mente transformada quer dizer uma mente curada. Uma mente sarada.
A nossa mente é onde reside tudo que é ruim em relação aos nossos sentimentos, às nossas frustrações, às nossas dores, aos nossos bichos, às nossas esquisitices. Está tudo aqui, na nossa mente. E quem é que pode curar a nossa mente? Jesus Cristo. Através do quê? Da sua palavra. A palavra de Jesus Cristo nos cura. A palavra de Jesus Cristo, ela nos liberta. A palavra de Jesus Cristo nos traz uma nova identidade de mente. Então, o que nós precisamos fazer? Abrir o nosso coração para a palavra do Senhor e permitir que, através do Espírito Santo trabalhando no íntimo do nosso ser, nós venhamos receber a cura da nossa alma. A nossa alma, irmãos, ela precisa ser curada. A nossa alma, ela reflete a nossa identidade, as nossas características, que precisam ser a cada dia tratadas, trabalhadas, transformadas, para que a gente possa, como diz Romanos, experimentar, não é? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você tem experimentado, você tem entendido isso? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente traz isso, sabe para onde? Para quando existe um problema de um acidente, de uma dor, de um falecimento, e a gente cobre as nossas dores. Mas essa é a vontade de Deus, é a vontade de Deus, é a vontade agradável de Deus. Mas Deus está falando isso, mas Ele está falando mais profundamente ainda. Ele está dizendo, eu quero que você me conheça no profundo. Você aproveite o que é que eu tenho, dá para você, mas você só vai desfrutar disso quando você for curado aqui. Entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso tudo precisa ser trabalhado aqui. O doutor Jesus quer trabalhar através do Espírito Santo aqui, na sua mente. Por isso que a gente inicia uma reflexão dizendo, abra o seu coração para que o Espírito Santo trabalhe. E o Espírito Santo começa a trabalhar quando a gente começa o quê? A dizer ao Senhor, eu estou aqui, estou com o coração aberto, estou com o coração disposto, e eu preciso trabalhar nisso que tem atrapalhado o meu fluir, o meu desenvolver, o meu crescimento, a minha satisfação de viver uma vida espiritual. Precisamos, irmãos, ser curados de tanta coisa. Não precisa você levantar a mão quando eu estiver falando. Talvez você coce assim de vontade de levantar a mão de alguns sentimentos que existem dentro da gente, existem dentro da nossa alma. Tem muita gente que tem ódio no coração. Tem muita gente dentro da igreja do Senhor que tem muita mágoa no coração, é um rio de mágoas a sua vida. É magoado com sua história de vida passada, é magoado com suas relações de presente. Tem muita gente que tem inveja no coração. Eu só conheci um crente, como conselheiro e como pastor, que veio para mim, abriu o coração e disse assim, meu irmão, eu tenho um sentimento muito ruim na minha vida. Eu falei assim, qual? Eu sou invejoso. E ninguém gosta de se expor quando se trata disso. Mas a gente só é tratado quando a gente o quê? Se expõe. Por isso que você vai ao médico denunciar a sua doença. Mas se você vem a um culto e ouve a palavra de Deus e você não se denuncia, o Senhor, eu tenho isso no meu coração, eu preciso ser tratado. A palavra de Tiago fala, olha, compartilhe as suas enfermidades uns
aos outros para que sejam o quê? Curados. É uma cura terapêutica, não é uma cura de mente em sua totalidade, mas que nos ajuda a colocar para fora aquilo que oprime a nossa alma. Se a gente ficar entulhados, tem muita gente na casa do Senhor com o poço entulhado, que impede que o fluir de Deus, o rio de água viva saia, para que a pessoa possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida, porque o poço está entupido. E quando o poço está entupido, não há revelação, não há exposição, está tudo lá embaixo. E a gente começa a viver uma vida de quê? De máscara, de aparência, de falsa realidade, de auto-engano. Mas, no fundo, só nós sabemos aquilo que está adoecendo a nossa alma. Por isso, a gente precisa expô-las, todas essas dores emocionais, essas lembranças desagradáveis que a gente guarda nos arquivos da nossa mente, e por vezes elas se abrem, volta a ficar latente, isso nos faz sofrer, isso nos traz velhos e constantes sentimentos de rejeição, de depressão, de culpa, de medos e medos e medos que a gente carrega. Tantas oportunidades que nós temos para avançar no reino de Deus, temos para avançar numa vida de serviço ao Senhor, de sermos capacitados, e a gente não avança por medo. E a gente precisa desta cura, do complexo de inferioridade, de autopiedade, de tristeza constante no coração, de incertezas, de insegurança. Isso é tão latente no meio do povo de Deus hoje, que a gente for fazer uma pesquisa nos consultórios psicanalíticos, psicológicos, os consultórios estão lotados, abarrotados. Por mais que se forme hoje psicanalista, psicólogos, psiquiatras, não dá-se conta da quantidade de gente, de crentes que não têm autenticado a palavra de Deus no seu coração para viver uma verdadeira cura. Isso é realidade que nós não podemos fechar os nossos olhos, porque a nossa alma, ela fala diretamente, sabe de quê? Da nossa humanidade. Ela fala diretamente da nossa velha natureza. Ela revela realmente quem nós somos. Quantos de nós que estamos na casa do Senhor e a velha natureza ganha proeminência? Pessoas amarguradas, pessoas duras, pessoas inflexíveis, pessoas desanimadas, pessoas tristes. E eu poderia dar inúmeras qualificações aqui, de tipos de pessoas e de problemas que acometem o coração de muitos crentes. E a gente não vive isso porque a gente quer, não. A gente vive isso porque não estamos dando realmente a oportunidade ao Espírito Santo e pela fé de sermos curados. Quem é que já enfrentou aqui, você com Deus, um processo de cura emocional, de suas curas de dores espiritual? E se você enfrentou aquilo com certeza, com compromisso, com fé, com determinação, e foi curado, eu creio que deva ter alguém aqui que foi curado. Porque o Senhor cura. E Ele quer curar. Porque Ele quer ter a sua igreja curada. Porque Ele veio para isso e nos trouxe essa promessa. Aprendi que todos nós, em se tratando de humanidade, nós podemos estar com a nossa alma adoecida, cada um em seu grau, por pequenas coisas, por grandes coisas,
em especial da história do nosso passado de vida. Nós estamos com a mente, com a alma adoecida. E talvez você que esteja aqui agora, você que está aí sentado, possa estar pensando, mas eu não tenho nenhuma ferida na minha alma. Talvez você possa estar dizendo assim na sua avaliação, mas pastor, graças a Deus eu não tenho nada. Talvez você não esteja fazendo uma avaliação, um exame mais aprofundado, porque todos nós temos áreas no nosso campo de alma que precisa ser tratada. E a gente não pode acobertar, a gente não pode mascarar, mas, na verdade, a gente precisa realmente passar por essa renovação da nossa mente. E se você se der oportunidade e de permitir que o Senhor te trate, é só você abrir o seu coração, porque quando nós abrimos os nossos corações, nós expomos as nossas feridas. Todos nós temos feridas. Todos nós. Todos nós nos relacionamos com pessoas. No seio da nossa família. Eu já disse aqui, e se você ainda não ouviu, você vai ter a oportunidade de ouvir. Um certo pregador disse que família é o lugar onde você encontra violência emocional, violência física, acusações, agressões verbais, depreciações de sua natureza. No seio de uma família pode acontecer inúmeras coisas, abusos físicos, abusos sexuais. Pode acontecer isso tudo no seio da família. E nós somos pessoas que viemos de uma família. Por mais que sua família seja perfeita e boa, você se relaciona com pessoas dentro de uma família. E dentro de uma família gera conflitos, gera marcas, gera mágoas. E a gente não pode esconder essa realidade dentro do seio da nossa família, para que a gente não tenha a oportunidade, ou não abra o nosso coração para que o Espírito Santo de Deus trabalhe. E a grande pergunta é: como saber que eu preciso dessa cura? Se você prestar bem atenção, você pode estar bem aí. Vou falar aqui de forma pública, porque foi falado aqui de forma pública domingo de manhã. A irmã Thaís falou que no dia do aniversário dela, acordou toda feliz, toda em paz, para viver o dia do seu aniversário. E por uma palavra gerada, abriu uma janela da mente dela, e que trouxe toda uma exposição de dores para a sua vida. Os irmãos se lembram disso? E assim é com você. A gente não se trata plenamente, acomoda a situação, mas quando vem a seta do inimigo sobre nossas vidas, aquilo ali ainda nos abate. Isso é uma verdade. Os fatos existiram, mas quando nós estamos efetivamente curados,
A ferida existiu, a marca vai existir, mas ela não vai nos causar mais dores, porque ela foi efetivamente tratada, ela foi efetivamente sarada. Os fatos existem, porque nosso HD está aí, mas esses fatos não vão mais causar dores na nossa alma. Por isso, irmãos, essa dor na alma, muitas vezes ela existe, e preste bem atenção, e muitas vezes nós não percebemos e não sabemos nem a causa como é, ou qual é a causa dela. A gente sabe que a gente tem um problema, a gente sabe que a gente tem uma dor na alma, a gente sabe que aquilo nos faz mal, mas a gente não sabe qual é a origem. E sabe quem é que vai trabalhar na causa e na origem? É o Senhor Jesus Cristo. Porque ele na sua profundidade do Espírito, Ele vai no profundo da nossa alma e vai trazer a cura para a nossa vida. É assim que o Espírito Santo quer trabalhar. Mas para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar, a gente precisa, irmãos, considerar alguns princípios da cura para as nossas vidas. E esses princípios de cura para as nossas vidas, irmãos, a gente vai observar quando nós lemos os Salmos de número 139, versículo 1 e 4. Abra sua Bíblia no Salmos de número 139, versículos 1 e 4. Eu estou dando essas pinceladas breves, porque a partir da nossa próxima reflexão, nós vamos entrar em problemas específicos que, em sua maioria, atingem do nosso coração. Nós vamos tentar aqui, diante da palavra de Deus, desconstruir muitos ídolos que estão na sua alma, que também nós temos essa questão de ídolos da alma que nos deixam doentes e que a gente precisa tratar. O Salmos de número 39, de 1 a 4, ele diz: Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Primeira coisa que nós precisamos aprender aqui, que o Senhor tem conhecimento do que está acontecendo na sua vida. O Senhor conhece plenamente as suas dores. O Senhor conhece plenamente as suas limitações. E a gente não pode ter dúvida disso. Só que a gente precisa confessar ao Senhor. Confessar aquilo que nos incomoda e que domina a nossa alma. É você no seu silêncio, é você na sua intimidade, de confessar ao Senhor. E dentro desse confessar ao Senhor, sabe o que é que está margeando? Muitos pecados cometidos. Muitos pecados cometidos que Deus já perdoou e que, na verdade, a gente ainda não recebeu, não autenticou o perdão de Deus em nosso coração. Preste bem atenção. Deus perdoa os nossos pecados, amém? A gente sabe disso porque nós somos uma nova criatura, não é? Perdoou os nossos pecados. Mas a nossa alma, ela continua carregando o peso das nossas ações cometidas. Anos atrás eu conheci uma mulher, e a dor da alma dela, sabe o que era? Era quando era jovem, ela cometeu um aborto. Ela aceitou Jesus Cristo, teve seus pecados perdoados.
mas ela ainda não tinha libertado a sua mente de que mesmo ela tendo cometido aquele pecado, mesmo que Deus tinha perdoado profundamente, ela ainda carregava em seu coração as dores. E tem muita gente assim. Cada um com a sua história de pecado na sua vida. Ou por ação,